mas ele precisa olhar e falar, minha mãe está vivendo, eu aprendo, eu repito. A gente repete. Só que a grande maioria não está vivendo o evangelho. Você entende? A mulher está competindo com o marido, né? O marido não morre pela esposa, são homens omissos. E aí eles estão crescendo neste lugar que não tem uma segurança. Porque você falou do relacionamento, esse bloco traz uma segurança. Uhum. Quando a mulher entende que o casamento é prioridade, não os filhos, ela tem que entender isso, porque isso é uma base para os filhos. Daqui eles vão saltar. Ah, Juliana, pode moer isso, porque isso é o que a gente vive hoje. A partir do momento em que a mulher vira mãe, esquece marido. Eu quero que você fale sobre isso. O casamento é prioridade em relação aos filhos. Fala um pouquinho sobre isso. Se você não cuida do seu casamento, você não ama o seu filho. Porque o que acontece é o seguinte, o seu filho precisa olhar para vocês, entender o que é um relacionamento, o que é um casamento, o que é uma segurança. Né? Eu tenho paz neste lugar. Então, quando você abandona o marido, quando você sai deste lugar de entender que isso é prioridade, porque os filhos vão embora. Uma vez a mãe falou assim para mim, mas os meus filhos são para sempre, meu marido não. Eu falei, o seu marido não é, o meu é. E meus filhos vão embora. Porque é isso, a gente cria para envio. Mas é esse entendimento da flecha que falta. Você entende? Então, se eu crio para Deus, porque eu preciso enviar uma geração pronta para viver no reino, eu preciso ter como casal, como Deus ensinou o homem e a mulher, para poder prepará-los, cada um vivendo o seu papel. Então, se eu não cuido do que é mais importante dessa aliança, que isso eu digo que é a proteção da família, se eu não cuido disso aqui, e nós temos um papel importantíssimo, né? Não estou dizendo que os homens, claro que tem, mas a gente é a liga, vai. A gente é que está ali, né? E que está dentro de casa, e que proporciona esse ambiente, esse lar. Por isso que a palavra fala que nós edificamos. Porque essa harmonia, esse lar, esse caos, né? Se está assim ou não, é muito da gente. E aí, quando eu olho só para o filho e esqueço o marido, eu estou sendo egoísta. Eu não estou cuidando, eu não estou preocupada com o filho, não. Você está passando um exemplo, na verdade, né? Pessoal, priorizar... Casamento é descartável. Exatamente. Relacionamento é descartável. Relacionamentos hoje em dia são descartáveis. Todos, né? De mãe, de filho, de amizade. Tudo é muito descartável, tudo é muito fluido, tudo é muito rápido. Né? Porque as pessoas não vão se sacrificar. Não vou. E a gente está falando do amor sacrificial, né? Então, os filhos precisam entender esse bloco. Isso é extremamente importante. Os meus filhos têm uma segurança. Eles não vão mais a mim, eles vão tudo ao Kleber. Porque o Kleber é um homem. Eles entenderam isso, sabe? E isso traz essa coisa de papel. Uhum. Juliana, esse papel de pai e mãe é uma coisa tão sensacional. Você está falando, a mulher é a liga ali, né? Mas eu tenho vivido um momento tão interessante com o Ricardo. Um dos meus filhos foi para o exterior e não voltará. Vai seguir por lá. E é muito interessante, porque quando eles foram, se não fosse o Ricardo, eu não sei o que seria de mim. Claro. Porque eu chorava, eu sofria, e ele, naquele jeito prático dele, falava, tá chorando por quê? Ele tá lá se divertindo, porque ela também tinha ido, ela tá ali cuidando da gente, ela também tinha ido, eles passaram 2 anos nos Estados Unidos, ela voltou e ele não voltou. E ele era o meu equilíbrio. Sim. Isso é tão importante você entender, porque isso aqui é para sempre. A gente decidiu que é para sempre. Sim. O primeiro já foi. Sim. E a segunda irá também, quando chegar o momento dela. E às vezes as pessoas pensam que o filho vai ficar para sempre. É o que você está falando. Não, ele não vai ficar para sempre. Ele deve ser enviado. Então, não é que elas pensam que os filhos vão ficar para sempre. Elas estão trabalhando para que treinando para que eles fiquem para sempre. Na verdade, elas querem que fiquem. É uma dependência emocional, né? Então você vê muito homens casados com suas esposas, mas emocionalmente muito ligados às mães ainda, porque as mães não permitem esse envio. Elas são dependentes emocionais desses filhos que elas colocaram no lugar. Errado. Né? Olha a coisa que interessante aconteceu comigo. Quando eu me separei pela segunda vez, o meu filho mais velho tinha 8 anos. Né? Desculpa, o mais velho deste casamento. O mais velho tinha, nem lembro, é tanto menino que eu perco as contas. Mas ele era bem mais velho. E aí esse de 8 anos, como ele tinha 4 irmãos, ele entendeu, meu pai saiu, eu vou entrar neste lugar. E foi muito interessante esse movimento dele, porque não fica buraco, gente. Se o marido é omisso, se você se separou, se tem um buraco,
alguém vai ocupar esse buraco. Uhum. E o que aconteceu foi que quando o pai dele saiu, automaticamente ele foi pra minha cama. Ah, que fofo. Achei fofo, né? Ah. Ele se sentiu o rapazinho, Uhum. cuidando dos irmãos, porque o irmão tinha 5, as irmãs tinham 3, trigêmeas. E de repente eu vi aquele movimento, né, dele 8 anos. E eu, No começo é super legal. mas assim, Deus foi muito, muito misericordioso comigo, porque eu não conhecia a palavra. Uhum. E eu lembro que logo depois, assim, né, uns meses depois, eu tava saindo com as amigas, fui sair com as amigas, e eu coloquei uma saia, e eu lembro dele olhar pra mim e falar assim, essa saia sua tá muito curta, não tá não? Na hora me deu um clique, eu falei, volte pro seu lugar, você é meu filho, não é meu marido. Eu tirei ele da minha cama e devolvi ele pro lugar onde nunca deveria ter saído. Agora você imagina se eu não faço isso, esse menino está ali, ocupando um lugar. Quando o Kleber entrou, ele ia tomar lugar de quem? Entende? Problemão. Isso. Então, quando o Kleber entrou, ele não pegou lugar de ninguém, porque esse lugar estava vazio. Uhum. Porque eu tinha devolvido ele para o lugar de filho. Sim. Mas a grande maioria das mães que se divorciam ou que tem que colocam esse filho no lugar de prioridade, o marido está fora e ele entra neste lugar de companheiro da mãe, do que cuida da mãe, do que a mãe depende. A gente faz isso. Você acha que isso acontece do outro lado também, da filha querer tomar o lugar da mãe? Eu acho Quando que sim. os pais... Eu acho que sim. Mas eu acho que acontece mais com os meninos. Né? Porque tem uma coisa que eu não sei porquê, mas a gente tem, isso é muito cultural, eu vejo isso onde eu vou, né? Nós, mulheres, criamos as meninas muito mais fortes. E os meninos, os bebês, meus bebezinhos. Eu não sei se você percebe isso, mas de uma maneira geral, é como se nós estivéssemos empurrando essas meninas para o mundo. Eu vou dizer de mim, né? Eu criei meus mais velhos, eu era mais jovem, pouca maturidade, são os 3 mais velhos, são homens. Né? Então as minhas meninas falam assim, você é muito mais dura com a gente do que com eles. E eu lembro que eu falei assim para elas há poucos dias, com quem que eu tô errando? Elas, com os meninos. Falei, então vou continuar assim com vocês e vou tentar arrumar lá. Porque elas falam assim, mãe, nós estamos muito mais preparadas para a vida do que eles. Porque com elas eu sou muito mais dura. É interessante isso, mas isso não é na minha casa, é onde eu vou. Eu percebo que como se as mães pegassem esses meninos, sabe? É por isso que eu digo muito para os pais, tomem os meninos do colo das mães. Ah, com certeza. Tomem. Vai pra fazenda comigo, sim. Vai jogar bola comigo, Isso. sim. Vai cair no chão, sim. E a gente tá ali para seu colo, não tem problema. Mas os homens precisam arrancar esses meninos. Quando eles fazem 2 anos, eles... Na natureza perfeita, Deus fez isso. Né? Eles começam a virar os olhos para esses pais e se apaixonarem pelos pais. É hora de você arrancar do colo. Tira do colo. Vai chegar sujo, não vai ter trocado a fralda, passar o dia inteiro com a mesma fralda. Não morre. Mas são os homens que precisam levar esses meninos para o mundo. Mas a gente não deixa. E os homens hoje não têm mais força para fazer isso.